Feliz sábado, irmãos queridos, feliz sábado, irmãs queridas. Hoje, 19 de dezembro, penúltimo sábado do ano, e é muito bom estar com vocês mais uma vez. É uma alegria estarmos juntos para mais um momento especial de estudo e reflexão sobre a Bíblia aqui no Encontro com a Palavra. Estamos chegando quase ao final do livro de Josué, que nessa semana nos lembrou que Deus cumpre tudo o que promete. Nenhuma de suas palavras falhou. Nesse ponto do estudo, Josué faz o seu primeiro discurso e chama o povo a permanecer firme, fiel e dedicado somente ao Senhor. No programa de hoje, a gente vai refletir sobre esse primeiro discurso, que é um convite a reconhecer a fidelidade de Deus e a assumir com seriedade o caminho para um futuro de obediência e de confiança. Eu sou Amarildo Augusto, com produção de Sidney Silva e trabalhos técnicos de Juliano dos Santos. Vamos juntos para mais um Encontro com a Palavra. Muito bem, muito bem. Olha, não se esqueça, eu já começo logo te pedindo, não se esqueça daquilo que eu sempre digo aqui, não é? Compartilhar é evangelizar. Então, se você está acompanhando o nosso programa, acabou de chegar, recebeu o link, o que você precisa fazer, sem nenhuma dúvida? Compartilha esse link, chama seu amigo, chama seu familiar, chama seu vizinho, chama aquela pessoa que é interessada, que está estudando a Bíblia, começando a estudar a Bíblia, fala para vir para cá, para que a gente possa juntos estudar a palavra de Deus nessa noite. Nós todos aqui junto com você, tá bom? Não se esqueça de compartilhar. Você está vendo um QR Code, daqui a pouquinho vai aparecer aqui um QR Code, tá? Aponte o QR Code para a tela para que você possa entrar no grupo do programa Encontro com a Palavra, para que você possa receber as novidades todos os dias ali, receber os links e receber antes, para que você possa estar sempre juntinho aqui com a gente, tá bom? Não se esqueça, porque compartilhar, curtir, comentar é muito importante, porque o YouTube entende que essa transmissão é importante e com isso ele espalha para mais pessoas e assim a gente tem mais chances de alcançar corações que precisam conhecer a Jesus, tá bom? Muito bem. Olha, no programa de hoje eu tenho a satisfação. Acho que é a primeira vez que a gente tem uma dupla que já esteve no programa. A gente já teve outros que vieram pela segunda vez, mas sempre com alguém novo. Hoje não, a gente tem uma dupla que quando veio foi muito bom e que eu tenho certeza que hoje vai ser tão bom quanto foi na primeira vez. Eu tenho a grata satisfação e alegria de receber. Eu vou começar pelos mais velhos. Eu vou começar pelo irmão Rosivaldo Borges, que é lá da igreja de Brás Cubas. Irmão Rosivaldo, é uma alegria muito grande. O irmão Rosivaldo, ele, além de estar pela segunda vez aqui, ele talvez seja o nosso comentarista no YouTube o mais frequente, aquele que não falha um dia, está lá comentando, mandando a sua participação. Irmão Rosivaldo, muito obrigado por ter aceito esse convite para estar aqui novamente com a gente. Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra mais uma vez. Legal, eu que agradeço, Amarildo. Para a gente é uma oportunidade muito grande também de crescer como pessoas, né? A gente poder participar desse encontro, né? E a gente se desenvolver também. A gente aprende muito aqui com esse encontro com a Palavra. Muito bem. Quero aqui também saudar os nossos espectadores, né, que estão assistindo e estarão assistindo ali no futuro, né, que sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês ricamente. Amém, amém. Muito bem. E aqui do meu outro lado, uma alegria muito grande também, ele que está trocando de casa,
ele está saindo ali do distrito de Biritiba Mirim. Então, pessoal de Biritiba Mirim que está nos vendo, já vai entrando aí para vocês irem quase que se despedindo ali dele. E também, e agora indo para o Gardênia Azul, ali em Suzano, né? Pastor Bruno Tertuliano também já esteve aqui com a gente, também foi uma alegria muito grande nessa passagem aqui de ano. Muito bom tê-lo aqui conosco mais uma vez, pastor. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. É uma alegria muito grande, é uma satisfação. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Muito obrigado, irmão. Amarildo, né? Isso. Amarildo. Prazer também estar aqui junto com o Rosivaldo, né? É uma benção poder estar aqui com vocês. E saúdo também a minha terrinha ali de Biritiba, né? Que agora já não é mais a minha terra. Na verdade, eu sou natural de São José dos Campos, mas como fui pastor ali de Biritiba, nós somos da onde nós estamos, né? Uhum. Então, saúdo aqui os membros de Biritiba e já saúdo também minhas novas ovelhas ali do Gardênia Azul, né? Mais uma vez, obrigado pelo convite para poder estar compartilhando um pouco mais da palavra de Deus com vocês. Muito bem, muito bem. Queridos, hoje é uma transmissão um pouquinho diferente, porque nós estamos fazendo essa transmissão gravada. Nós não estamos ao vivo hoje. Você está assistindo no horário do programa, mas nós gravamos um pouco antes. Então eu não vou conseguir interagir com você hoje como a gente faz normalmente todos os dias. Isso não impede que você faça o seu comentário, porque a gente depois vai entrar ali, o Sidney, nosso produtor, eu também, a gente vai entrar ali, vai responder. Se você quiser deixar suas perguntas, a gente encaminha tanto para o Rosivaldo quanto para o pastor Bruno. A gente também vai interagir com você, mas hoje essa dinâmica de eu conversar com vocês aos pouquinhos a gente não vai poder fazer, porque nós estamos com o programa gravado, tá bom? Então, sem mais delongas, a gente vai pedir que o irmão Rosivaldo faça a oração inicial, porque sem a presença do Espírito Santo, esse programa não faz nenhum sentido. Ele precisa ter a condução do Senhor, a condução do Espírito Santo, e é isso que a gente vai pedir agora, por meio da oração que o irmão Rosivaldo vai fazer para a gente. Por gentileza, irmão. Sim, oremos. Pai querido que estás no céu, santificado seja o teu nome, o Senhor que é um Deus excelso, Criador dos céus e da terra, assim como esta maravilhosa lição que o Senhor nos deu, ela abriu a nossa mente para entender que sem o Senhor nós não somos nada, dependemos exclusivamente do Senhor para alcançar a vitória. Amém. Queremos te pedir aqui, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esses momentos, no qual nós abriremos a tua palavra e te pedimos que o Senhor nos use como um instrumento Amém. Teu. Abençoe aqueles também que estão assistindo, participando dessa forma, que eles sejam grandemente abençoados por Ti. Amém. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Amém, Senhor. Muito bem. Só dois recadinhos rapidamente antes de a gente retomar. Lembrar você que não é adventista do sétimo dia, que nós, da Igreja Adventista, estudamos a Palavra de Deus todos os dias. Logo de manhãzinha, pegamos a nossa Bíblia e estudamos. Só que, além do estudo da palavra, ou melhor, para o melhor estudo da palavra, nós temos um guia de estudos, que é um guia trimestral. A cada trimestre, então, nós temos um tema específico, e vamos estudando ele semanalmente, com subtemas semanais, e assim a gente vai aperfeiçoando o nosso estudo. E nesse trimestre nós estamos finalizando o estudo do livro de Josué. A capa do nosso guia desse trimestre é essa aqui, Lições de Fé no livro de Josué. Nós estamos na 12ª lição, na 12ª semana, e o título da lição é Deus é Fiel. Nós vamos entrar no estudo. Eu só quero fazer um agradecimento muito especial à família Gazeta Regional,
ao Laílson, ao Rafa, ao Laerton, que muito gentilmente nos cede esse espaço para que a gente possa fazer o programa aqui. É com muita felicidade que a gente faz esse agradecimento público, porque eles têm nos permitido ocupar essa estrutura, esse espaço, e isso é uma bênção de Deus. Então a gente agradece mais uma vez ao Laerton, ao Laílson, ao Rafa, que Deus abençoe, continue abençoando vocês, e muito obrigado de verdade, viu? Deus é fiel, e tudo se cumpre. Tudo se cumpriu é o título da lição que a gente estudou no domingo, no dia 14, né? Domingo, dia 14. Tudo se cumpriu. E eu quero começar perguntando ao pastor Bruno, porque ali em Josué 21, dos versos 43 a 45, Josué mostra que Deus cumpriu integralmente, no seu discurso ele fala, né? Ele cumpriu integralmente as suas promessas ao dar a terra, ao conceder vitórias e estabelecer o seu povo ali em descanso, como ele havia prometido que faria. Pastor, como é que essas palavras se aplicam não apenas à terra prometida, elas se aplicam à terra prometida histórica, mas elas também dizem respeito à nossa salvação, à realidade da nossa salvação hoje. Como é que a gente pode juntar essas duas coisas, pastor? A Bíblia, na verdade, né, Amarildo, como um todo, ela sempre é aplicada à nossa realidade, né? São histórias antigas que aconteceram no passado, histórias reais, mas foram escritas para que, de alguma forma, pudesse guiar as pessoas, aqueles que viveriam no futuro, ou seja, nós, que aqui estamos neste momento. De forma breve, de forma bem resumida, Maurício, assim como Deus ele cumpriu essas promessas do passado, ele cumprirá as promessas que se estendem para nós hoje. Só que quando nós olhamos também a história do povo de Israel no passado, nós vemos que quando você assiste o final do filme, tudo é bonito, né? Tudo é bonito. O mocinho sempre vence, tá lá, e aquele viveram felizes para sempre. Mas quando a gente analisa a história do povo de Israel, nós percebemos que em muitos momentos, talvez eles não tinham essa esperança toda. Até mesmo quando eles chegaram na terra de Canaã. Porque você pensa, 40 anos vagando pelo deserto, você chega na fronteira das terras de Canaã ali, aí você pensa, pronto, agora acabou. Não, agora que a gente vai começar. Porque agora a gente vai ter que entrar e vai ter que tirar o povo de lá. Nós vimos que isso já foi estudado no passado, quem livrava era Deus, mas eles tinham que lutar, eles tinham que entrar. Né? É o esforço humano com o poder divino. Só que apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das lágrimas derramadas, tanto durante os 40 anos de peregrinação, quanto durante as conquistas, as batalhas ali no processo de conquista, Deus ele foi fiel. Deus ele não abandonou o povo. Mesmo diante dos momentos que o povo havia sido infiel, Deus não abandonou o povo. Deus ele manteve as suas promessas, né? Então, essas palavras assim, ó, tudo se cumpriu, como que elas se aplicam para o dia de hoje? Veja, hoje também nós passamos por provas. Pessoas perdem os filhos, pessoas perdem os maridos, mulheres perdem os seus maridos, situações financeiras assim completamente difíceis. Quantos e quantos de nós aqui muitas vezes já não tivemos dificuldades para dormir devido aos problemas que nós enfrentamos hoje, e muitas vezes a gente se pergunta, né, aonde está Deus quando eu estou sofrendo? Bom, Deus ele está no mesmo lugar, ele está cumprindo as suas promessas, né, dentro do tempo pré-estabelecido por ele. E ainda que pareça que Deus nos abandonou, essas palavras de Josué ecoam nas nossas vidas, assim como Deus cumpriu lá no passado. Ele vai cumprir essas mesmas promessas em nossas vidas hoje, porque todos nós estamos indo não em direção à Canaã terrestre, mas nós estamos indo em direção à Canaã celestial, né? Claro que Deus ele pode proporcionar para a gente, Amarildo, né, uma vida boa aqui na terra, né?
mas a vida que Deus proporciona pra gente aqui na Terra é muito distante daquele planejou para nós. Sim. Por isso que ele nos prometeu a Canaã celestial. Assim como Israel entrou na Canaã terrestre, nós entraremos muito em breve na Canaã celestial. E ali todos os nossos problemas terão fim. Terão fim. Irmão Rosivaldo, essa, de certa forma, é bom quando a gente lê e sabe que tudo aquilo que foi prometido por Deus foi cumprido, porque a gente então pode olhar para trás e falar, não, este é um Deus fiel, se ele fez lá atrás, não há nenhum motivo para eu duvidar que ele fará agora. É por aí que a gente precisa pensar? Sim, a gente vai vendo uma linha do tempo. Dentro dessa linha do tempo, a gente vai ver os cumprimentos de toda a promessa de Deus, né? Deus, a gente viu que ele prometeu ali para Daniel que Jesus voltaria. Uhum. Né? E o que Jesus ele fez na cruz se cumpriu. Né? Se Deus ele entregou Jesus, que tinha de mais precioso, todas as outras coisas, você acha que ele vai deixar de fazer? Né? Então Deus ele também vai cumprir. Ele é fiel nesse cumprimento. E quando a gente fala dessa fidelidade de Deus, a gente entra em uma promessa, uma grandiosa promessa, que é a promessa da volta de Jesus. Aqui está baseado toda aquela nossa grande esperança de ver Jesus voltar. Então é isso que nós queremos. Né? Nós não queremos viver mais neste mundo, na situação que ele está. Porque esse mundo está indo ladeira abaixo. Mas nós queremos um mundo melhor. E esse mundo melhor, ele só pode ser fiado em Cristo. Sim. E Jesus, essa promessa, ela foi feita por Deus, e a Bíblia ela menciona a volta de Jesus por 1845 vezes. Ela fala sobre a volta de Jesus. Né? Então, não é pouca coisa. Sim. Então, a Bíblia fala bastante da volta de Jesus. Só no Antigo Testamento, 1527 vezes. No Antigo Testamento. E no Novo Testamento, mais 318 vezes. Olha quanto que se fala da volta de Jesus. Essa é uma promessa. Né? E a gente estuda as lições do passado e a gente aprende exatamente para que a gente aprenda agora na nossa vida, porque o passado eles viveram lá já. Sim. Eles viveram, eles se desenvolveram, eles aprenderam, eles erraram, eles conseguiram acertar. Mas que lição a gente tira daquilo para a gente hoje? É hoje a nossa vida que está em jogo. Então nós precisamos nos desenvolver. E desenvolver é ver o que eles fizeram, aprender dentro do que eles acertaram e pegar para nós. E o que eles erraram, a gente descartar. Então a gente precisa entender a lição dessa forma. Deus ele cumpriu tudo no passado, e essa é uma certeza que nós podemos ter. Né? A fé não é ignorante, né? A fé vem por aí, né? Sim. A gente acreditar que a promessa da volta de Jesus é real. Sim. E ela vai se cumprir. Né? Assim como Deus ele tem mais outras promessas além dessas para a gente, né? Uma nova terra, e a gente tem coisas maravilhosas aí, né? Que vai se cumprir. E isso é maravilhoso. Então, sim, é verdade sim. Dentro da pergunta que você fez, né? Hoje a gente aprende com o passado e que as promessas de Deus vai se cumprir, sim. Muito bem, pastor. Um outro ponto interessante aqui, da lição de domingo, é que tudo se cumpriu daquilo que Deus havia prometido. Então aqui está o agente do cumprimento da promessa, né? Por mais que o povo de Israel eles tenham lutado, né? Aquilo que se cumpriu foi aquilo que Deus havia prometido. Ou seja, quem prometeu é quem entrega. Sim. Né? Não foi o povo que prometeu que entraria e conquistaria. Foi Deus que prometeu que daria. E, de fato, teve muitas batalhas que eles venceram praticamente sem levantar uma única espada ali. Né? Uhum. E entraram ali na terra. Né? Então, nós vemos aqui que o agente da conquista é Deus. Né? O autor da promessa. É interessante, né, pastor Bruno, que
quando eles tentaram fazer pelas mãos deles, sem consultar Deus, deu errado. Deu errado. Deu errado. Porque isso era uma forma de Deus falar, meus amiguinhos, não é a espada de vocês, sou eu. Sim. Se não for comigo, vocês não vão conseguir realizar conquista nenhuma, por mais que vocês tenham chegado até aqui. E isso aqui ecoa o texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Né? Então, isso aqui ecoa o princípio da salvação pela graça. Da mesma forma que não foi o poder de Israel que os fizeram conquistar a terra prometida, da mesma forma, a nossa ida à Canaã celestial, ela não vai ser pelos nossos méritos, mas única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. Agora, como que a gente se relaciona, né? Qual que é essa relação entre fé e obras, é o que a gente vai ver também ao longo da semana aqui. Exatamente. Sim. Muito bem. Amados, lembrando a você que nós estamos com esse programa gravado, né? Você está assistindo agora, mas a gente produziu ele um pouco antes, então eu não estou podendo interagir com você, mas eu sei que você está comentando, eu sei que você está compartilhando. Continue, tá bom? E aí depois a gente entra e vai saudar você aí, tá ok? Mas não deixe de participar com a gente e acompanhar. Vamos para segunda-feira, quando também tem um título bastante sugestivo, Sinal de Preocupação. Preocupação de quem? A preocupação de Josué, não é? Ao final da vida, Josué então reúne o povo para relembrar justamente isso que a gente falou, que todas as conquistas que eles tiveram só foram possíveis porque Deus agiu por eles. Mas também para lembrar que ainda havia desafios mais para frente. E eu pergunto para o irmão Rosivaldo, o que é essa introdução que Josué faz em seu discurso ali no capítulo 23, dos versos 1 a 5, revela sobre o papel de Deus e o papel de Israel nas vitórias que eles já tinham alcançado. Isso. O pastor Bruno, ele até abriu essa parte dizendo que Josué destaca que a vitória só vem do Senhor. Isso. Né? Então, só é possível vencer se nós estivermos, né, do lado do Senhor, sim, junto com ele nessa batalha. Então, são dois lados nessa guerra. E Josué e o povo de Israel, eles conheceram isso bem de perto. Bem de perto. É claro que Josué tinha uma preocupação. E isso vai acendendo, né? A nossa vida vai caminhando, chega um momento que acende um sinalzinho de alerta, né? E agora? Estou ficando já, os meus dias já estão se passando, né? O que eu deixei de legado? Sim. Qual o legado que eu deixei? Será que os meus filhos vão conseguir conduzir tudo isso? Como que eles vão se comportar? Então, existiu aqui uma preocupação. E Josué, ele levanta essa preocupação, né? Lá para frente mais a gente vai ver a conversa que ele teve ainda com o povo. Sim, ele sim. levanta essa preocupação. Então tem um sinal aqui de alerta. Mas o grande detalhe que Josué queria aqui era mostrar para o povo que eles precisavam confiar em Deus. Que é essa confiança em Deus que vai garantir a eles a permanência na terra. Uhum. Né? Então, se nós não confiarmos em Deus, nós não vamos entrar na Canaã celestial. Sim. Né? Sim. Então, todos que entrarem na Canaã celestial, eles vão entrar e já está garantido. Sim. Mas o povo aqui nesse momento, eles precisavam dar continuidade nisso, né? E qual que é essa continuidade? A obediência. Obedecer a Deus. Então, eles precisavam manter essa obediência a Deus. Sim. E, embora o povo já tivesse experimentado tantos livramentos, né, já tivesse feito todas as muitas das conquistas, né, Josué, ele deixa claro que essa caminhada de fé depende da confiança
como o irmão Rosivaldo acabou de dizer, contínua, né? O tempo todo, no Deus que lutava por eles. Eu queria que o pastor Bruno falasse um pouco mais sobre essa dependência constante de Deus, tanto nas batalhas e na forma como a gente deve enfrentar as nossas próprias lutas hoje, né? Essa confiança estar sempre presente. Eu queria que o pastor explorasse um pouquinho mais. Uhum. Aqui, ó, o verso 11 diz assim, ó: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor, o vosso Deus. Essa expressão, né? Guardar a vossa alma. Cuide da sua saúde espiritual. A saúde espiritual é muito importante. Esses tempos atrás, nós estávamos lá na igreja e o pastor Dennis Morgan, ele estava explanando a lição pra gente. Ele falou que o nosso esforço não é para vencer o pecado. O nosso esforço é para se manter conectado com Cristo. Porque quando a gente se mantém conectado com Cristo, é Ele que vai nos fazer vencer o pecado. E a fé, ela da mesma forma, porque a Bíblia diz o seguinte: a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir, né? E o ouvir pela pregação. Ou seja, a fé vem pelo ouvir, vem pela prática da palavra de Deus, né? O ouvir a palavra de Deus e no empenho da prática da palavra de Deus, né? Então, quanto mais eu ouço das coisas de Deus, quanto mais eu pratico as coisas de Deus, mais a minha fé ela vai sendo renovada, dia após dia. Em contrapartida, quando acontece um abandono das coisas de Deus, a minha fé ela vai ficando vacilante, né? Só um testemunho rápido aqui de vários casais, por exemplo, que a gente atende, que a gente é chamado para orientar, para ouvir, para escutar o que aconteceu, né? Por que vocês estão se separando e tal. 99,9% dos casais começam ali com o abandono para com as atividades da igreja, que seria a prática da fé, né? Porque não adianta eu só ficar também estudando a Bíblia o dia inteiro, mas eu não ir para a igreja, eu não me relacionar com boas pessoas, eu não ter bons amigos, eu não participar dos ministérios da igreja, né? Inclusive para você que está relutante agora, teve comissão de nomeações, vai entregar o cargo, eu não quero participar da igreja porque eu estou cansado, tenho as minhas atividades, amigos. Participar das atividades da igreja, isso é combustível espiritual. É combustível para a nossa fé, né? Então, eu percebia que esses casais, eles deixavam de frequentar os cultos, deixavam de participar da igreja. Obviamente, quando eu deixo de frequentar os cultos e participar da igreja, eu deixo de estudar minha lição, de estudar a Bíblia. E aí, meus amigos, é só uma questão de tempo. Então, respondendo a pergunta aqui do Amarildo, né, com relação à fé, né, como é que a gente pode trabalhar isso nos nossos dias? Eu vejo com a prática da leitura da palavra, com a leitura da palavra e a prática da fé, né, que é o meu envolvimento com as atividades da igreja, com a obra missionária. Muito bem. A gente pode observar também que a nossa batalha é um pouquinho diferente do que eles tiveram ali. Eu digo um pouquinho diferente porque eles tiveram bastante contato físico nessas batalhas, né? Hoje a gente não tem esse contato físico todo. E eles tiveram por quê? Porque eles não confiaram 100% em Deus, porque a vitória era de Deus, né? A palavra de Deus deixa isso de uma forma clara. Mas hoje a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, né? A nossa luta é contra o mal que foi colocado aqui, e a gente luta para a gente se manter exatamente assim, né? Junto com Deus. Sim. Né? Para a gente se manter junto com Deus. Porque não é fácil essa luta de se manter junto com Deus no nosso dia a dia. A gente tem tantas atividades, a gente tem tantas distrações, né, que acaba nos tirando aqui da presença de Deus. Então a nossa luta é para poder a gente vencer essas distrações. Sim. Que o inimigo vai nos colocando. Não são coisas ruins, mas vai vindo tantas distrações dia a dia que você acaba deixando de orar, deixando de estudar a Bíblia, você acaba deixando de ter um relacionamento com Deus. Aí vem as derrotas, né? Inclusive, dentro disso daqui, Rosivaldo, há um texto que nós damos essa semana que diz assim, ó, que as nossas armas,
elas são poderosas no Senhor. Uhum. As nossas armas, elas são poderosas no Senhor. Ou seja, pegando o gancho aqui do Rosivaldo, né? Como ele falou, a nossa luta não é contra sangue, né? Não é contra sangue e carne, mas a nossa batalha, ela é espiritual, né? Sim. Então a gente só vence uma batalha espiritual no nível espiritual. Sim. E essa é uma introdução importante já para a lição de terça-feira, que fala sobre limites claros, né? Porque ali a gente vê justamente isso, que à medida que Israel se estabelece, Josué vai mostrando que o maior perigo não vinha das armas das nações vizinhas, mas da sedução dos seus valores e práticas. Segundo Josué 23, por que essa ameaça era essencialmente espiritual? E como que isso definia a vigilância que Israel precisava manter, e de que maneira, de que forma esse alerta também continua relevante para nós hoje. Quer dizer, essa coisa do a gente achar que os problemas que eles tinham estavam no exército, estavam nos inimigos em si, mas estava também nos riscos daquilo que você desejava, naquilo que você podia achar que poderia ser bom e etc., e que na verdade não era. O que a gente pode pensar sobre isso, sobre o que diz a lição de terça-feira, pastor? Eu não sei se tem, com certeza deve ter jovens agora assistindo. Uma vez, eu não sei se até que ponto é verdade essa história, né? Aí um grupo de jovens fazer trabalho, estavam com a intenção de fazer trabalho missionário na porta de um prostíbulo, né? Para entregar livros missionários para as garotas de programas que lá ficavam, né? E assim, não é que nós não devamos trabalhar com esse público. Nós devemos trabalhar com esse público, mas qual é a estratégia que nós vamos utilizar para alcançar esse público? Por que eu estou falando isso? Porque pessoas influenciam. Uhum. Para o bem ou para o mal. Isso eu estou falando agora de um trabalho missionário. Se num trabalho missionário a gente já tem que ter cautela, sendo com propósito missionário... Você está correndo esse risco? Você já está correndo esse risco. Agora imagine na associação cotidiana. Numa associação, entendeu? Eu ter amigos, né? Não intencionalmente ali para evangelizar, mas amigos, por exemplo. Nós, como adventistas, não aconselhamos e não incentivamos que um adventista namore com uma pessoa que não seja adventista, né? Por quê? Porque os seus princípios eles estão correndo risco. Quando a gente olha, por exemplo, no Antigo Testamento, Israel tinha 2 problemas que sempre levava eles para o fundo do poço. Era o quê? Promiscuidade sexual, que era o relacionamento com mulheres de outros povos, pessoas de outros povos, e problema também com idolatria. E esses 2 problemas eles estavam relacionados, porque no primeiro momento eles se relacionavam com as mulheres e no segundo momento eles estavam adorando outros deuses. Hoje em dia não é diferente. Tem um autor que diz assim, que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas a gente, né? Então, ou seja, se eu tenho amigos que são más influências, é uma questão de tempo para eu me tornar uma má influência também, né? Se eu frequento lugares impróprios, é uma questão de tempo para eu estar tendo atitudes impróprias também. Então, quando Deus ele diz assim, não quero que vocês se relacionem com esse tipo de gente. Em alguns momentos Deus falava assim, mata todo mundo. Mata, por quê? Porque senão esses camaradas depois vão ser um espinho na carne de vocês. Se vocês não fizerem isso, vão ser um espinho na carne. Então, o que Deus estava falando aqui é para preservar a vida e a longevidade do povo de Israel. Significa que Deus estava se esquecendo das nações vizinhas? Não. Israel ele deveria ser luz para as nações, mas isso dentro de um processo pré-estabelecido por Deus. Naquele primeiro momento Deus falou, agora você vai entrar aqui e matar todo mundo. Depois de vocês se estabelecerem aqui, a estratégia para nós os alcançarmos agora é outra. Até porque, na verdade, naquele momento, aquelas pessoas ali já haviam tido a sua oportunidade.
Né? Lembra lá em Gênesis, em que Deus fala que o tempo que Israel passaria lá lá os 400 anos que eles passariam no Egito, né, era até que se enchesse a medida de iniquidade dos amorreus. Então, o tempo em que Israel passou no Egito foi o tempo de misericórdia, ou seja, eles não se arrependeram. Eles não se arrependeram. Então, aquilo ali foi juízo de Deus para aquele povo. Uma vez que aquele povo já não tinha mais oportunidade de arrependimento, não porque Deus não queria salvá-los, mas porque eles já haviam recusado todas as alternativas, né, que Deus havia concedido para eles, que bem faria a associação daquelas pessoas, do povo de Deus com aquelas pessoas. Não faria bem nenhum. Já estava cauterizado, né? Sim. Aquele povo estava cauterizado. Sim. A gente, deixa eu só dar uma... Eu não sei se eu vi nessa pergunta agora também. Você quer fazer? É porque, só para mencionar, né, porque a lição de terça-feira, ela aponta, ela cita 3 pontos específicos, né, 3 perigos específicos, né, que são o perigo de invocar o nome de outros deuses, o perigo de fazer alianças indevidas e o perigo de se unir em casamentos mistos, em casamentos com povos que não eram do povo do Senhor, né? E essas atitudes, elas poderiam corromper a fidelidade de Israel, né? Então, o que eu queria perguntar é justamente como que isso poderia acontecer. O pastor já adiantou um pouco, mas qual é o real perigo disso tudo, né? Sim. A gente vê aí a doutrina de Balaão, né? A doutrina de Balaão. O Balaão, ele foi ensinar os povos lá como derrubar Israel, né? Então, a gente já vê, o Apocalipse ele cita sobre isso, né? Sobre a doutrina de Balaão, que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? O pastor comentou aqui ainda que os jovens têm que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Invocar outros deuses. Isso é um perigo, já fere diretamente o primeiro mandamento, né? Sim. Ferindo aqui diretamente o mandamento em que a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. E os outros que você colocou aqui... Deixa eu invocar o nome de Deus em vão, o perigo dos casamentos e as alianças, né? As alianças indevidas, né? Isso. Então... O casamento, imagina você, vamos dar um exemplo aqui, imagina você casa com uma esposa que não é adventista, ou que não é da mesma religião, independente de religião aqui, vamos falar assim, que não é da mesma religião, e nasce os filhos, você vai para uma igreja, a esposa vai para outra, e os filhos vão para onde? Pois é. Né? Então a gente tem um desequilíbrio aqui, né? Então precisa existir uma harmonia também. Por isso que é importante a gente respeitar essa união de pessoas que têm a mesma fé. Sim. Né? Por quê? Marido, esposa e os filhos vão tudo para o mesmo lugar, tudo para a mesma igreja, adorar ali a Deus. Então, quando a gente pensa nessa desigualdade aqui de religião, um vai para um lado, outro vai para o outro, você já acaba ali desequilibrando, acaba ferindo a própria família, né? E não só, né, irmãos? Existem outros riscos. Outros quando você riscos. faz isso, né? Por exemplo, né, uma sociedade, você manter uma sociedade com alguém que tem um pensamento completamente diferente do seu. Sim. É um problema. Né? É um risco que você está correndo também. Né? Você frequentar lugares, como o pastor colocou, frequentar lugares, né? E isso afeta a família da gente. Né? Eu sou, por exemplo, o único adventista na minha família, ninguém mais. E já conversei com muitas pessoas que passam a mesma situação. É difícil você estar até dentro da sua própria família. No Natal, final de ano, você vai para onde? É uma situação complexa. Né? Você acaba... Então, se você não tiver a noção de que você precisa estar fiel a Deus, fiel aos princípios de Deus, numa situação como essa, você acaba... Poxa, eu vou na casa do meu irmão, eu vou na casa dos meus pais, os meus irmãos estão ali. Aí, mas tem um churrasquinho ali, tem uma cervejinha aqui, tem um negocinho ali. Se você não tiver o foco,
você está correndo risco, né? Você vai para testemunhar, você está indo para testemunhar, mas você está numa situação de risco. Se você não tiver firmeza, se você está titubeando, você está num processo difícil. Eu não sei se eu... A gente está falando de influência, né? Ou você vai influenciar ou você vai ser influenciado. Exatamente. Então, os cuidados que a gente precisa Exatamente. ter. A gente precisa estar fortalecidos no Senhor para vencer essas batalhas. Exatamente. É o que está falando da lição de Josué aqui, né? Sim. A vitória, ela só consegue vir através do Senhor. Isso. E a gente precisa estar fortalecido para vencer essas batalhas. Sim. É claro que aqui tem uma pergunta aqui no finalzinho da lição: como podemos encontrar um relacionamento equilibrado, né? O equilíbrio, ele existe. Sim. Ele já existe. A gente não precisa ficar criando, como é que fala? Temores. Reinventando a roda. A sim. gente não precisa reinventar a roda. Por exemplo, nós já temos diversos ministérios da igreja que trabalham integralmente para alcançar, meus amigos, todo tipo de pessoa que Sim. você imagina. Então você não precisa reinventar a roda, correr risco Sim. de formas desnecessárias, né? Sim. Pode. Me permite, pastor, é que também, se a gente não tiver cuidado com o que a gente está falando, porque nós somos luz, nós somos sal da terra, que é para se misturar. Sim. Né? Para poder se misturar. O que a gente está colocando aqui, o que a lição coloca aqui, é a questão do quanto você tem que estar preparado em comunhão, para você poder estar em situações em que você vai influenciar mais do que ser influenciado, não é? Agora, existem as situações extremas, como o casamento, né? Como você colocar outros deuses diante de você, que no mundo de hoje, né, televisão é um deus, dinheiro é um deus, trabalho é um deus, tudo isso a gente tem que levar em conta. Então, são esses cuidados. Né? Aí, você precisa influenciar mais do que ser influenciado. E você precisa evitar situações extremas, evitar situações que você possa cair em afastamento de Deus. Né? Inclusive, eu vou até citar Isso é tão importante, essa ligação espiritual, essa comunhão com Deus, ela nos dá sabedoria para a gente saber. Sabe por quê? Porque, por exemplo, assim, tem coisas, agora que eu fugi um pouco ali dos ministérios da igreja, né? Uhum. Mas há coisas que realmente Deus ele coloca no nosso coração para que a gente desenvolva um determinado tipo de ministério. Até aí, ok, né? E nesse momento, a sensibilidade espiritual, que através da comunhão, ela nos dá esse bom senso. Por quê? Tem coisas que, por exemplo, o Amarildo ele vai fazer que o Rosivaldo não vai poder fazer. Não vai. Por exemplo, tem pessoas que têm problema com bebida alcoólica. E esse é um camarada que ele nunca vai poder se aventurar em estar em nenhum local onde tem a bebida alcoólica, porque ele tem problema com aquilo ali. Tem pessoas que têm problema com pornografia, e não são poucos jovens, são muitos. Então, são pessoas assim que vão ter que tomar um certo cuidado com coisas que possam levá-lo para esse tipo de pecado, né? Então, assim, aí a sensibilidade espiritual, ela vai nos dizer também, né? Olha, isso aqui não é para você. Ah, mas o outro faz e não dá problema nenhum. Tudo bem, o outro faz, não dá problema para ele, mas para você pode dar. Então toma cuidado. Muito bem. Vamos avançar para quarta-feira, porque agora nós temos um outro ponto. E, de novo, os títulos da lição dessa semana, eles são muito fortes, né? Muito fortes. E o de quarta-feira é a ira do Senhor. A ira do Senhor. E eu vou começar com o pastor Bruno, porque a lição mostra que ao longo da história de Israel, no deserto, em Canaã e agora ali nas portas da morte de Josué, o povo já havia experimentado a ira do Senhor como consequência direta de quebrar a aliança. E Josué deixa claro que a fidelidade de Deus não se manifesta apenas nas bênçãos,
mas também na justiça diante do pecado. Pastor, como é que a gente deve entender essa realidade da ira de Deus em Josué, principalmente 23, 15 a 16, e em outros textos bíblicos também? E por que ela faz parte do caráter de um Deus que também é amor? Vamos lá. Primeiro, quando a gente fala de ira de Deus, a gente tem que entender o que é Amarildo e Rosivaldo. A ira de Deus é contra o quê? Contra o pecado. Contra o pecado. Contra o pecado. Então veja, a Bíblia é clara em dizer isso aqui. Que Deus ele se ira contra o pecado, contra a idolatria, prostituição. Então a ira de Deus ela é nunca contra o pecador. E é sempre contra o pecado. Eu gosto muito de ilustrações. Vou utilizar uma. Suponhamos que casa está pegando fogo. Aí eu chego pro Rosivaldo e falo, ô Rosivaldo, a casa está pegando fogo, melhor você sair daí. Então você fala, não, que eu vou ficar com essa casa que eu gosto dela. Ó, Rosivaldo, tá pegando fogo a casa, já tá no quarto ali. Não, mas eu gosto dela, essa casa era da minha mãe, era da minha avó. Mas Rosivaldo, tá perigoso, vai cair a casa. Não, mas que não sei o que tem, eu fico, a casa é minha, eu faço o que eu quiser. Mas daí eu chego lá pra esposa do Rosivaldo e falo, olha, qual que é o nome da sua esposa, Rosivaldo? Luciano, tentei falar com ele, não deu certo. Não, vai lá falar com ele. A Luciana vai lá, tenta convencer, não dá. Chama lá o pastor do distrito lá. Aí o pastor vai lá, não deu certo. Vai policial, vai bombeiro, só que tá perigoso de entrar já lá dentro, porque ele precisa ir até a janela pra pular ali. Não quero sair. Aí, de repente, ele morre queimado. Por que ele morreu queimado? Ele morreu queimado porque ele estava dentro de uma casa em chamas. A ira de Deus, ela é contra o pecado. Fazendo um paralelo com a história, Deus ele não quer tacar fogo no ser humano. Deus ele quer tacar fogo no pecado. Só que quando Deus ele taca fogo no pecado, consome o pecado e o pecador. Aqueles que estão apegados àquele pecado. Né? Então veja, a ira de Deus ela é contra o pecado. E Deus não se irá contra o pecado, isso fere a essência de quem ele é. E é isso que as pessoas não entendem. Você quer comentar sobre isso, Rosy? Fazendo só um adendo. Quando a gente olha lá para o Egito, a gente vai ver que tudo que começou, Deus, ele dando umas mostras, uma mistura de misericórdia em tudo aquilo que vinha. Para quê? Para as pessoas despertar e sair daquilo. Né? Então começou assim, o rio, né? A viver em sangue, a viver em... Exatamente. Mas para quê? Para que as pessoas se despertassem. Até chegar um momento em que as pessoas iriam morrer. Por quê? Porque elas se agarraram e não querem sair. Mas não porque elas estavam ignorantes, mas porque não querem deixar o pecado. E deu certo, inclusive, o que Deus fez. Sim. Em certa medida, nenhum israelita morreu. Só que não foi só israelita, porque tem um povo chamado populacho. Sabe o que é o populacho? Que saíram do Egito junto com eles. Então deu certo, assim. Deus ele estava irado com os egípcios? Não, se ele tivesse irado com os egípcios, não saía ninguém. Só o fato de você ser egípcio, você já estaria no sal, né? Como diz a expressão, você já morreria. Não, mas o fato de ter saído muitos egípcios do Egito e convivido entre o povo de Israel ali, isso demonstra que a ira de Deus é contra aqueles que se apegam ao pecado. E eles tiveram esse tempo de misericórdia. Então, a ira, né? A gente está falando aqui das pragas que caíram, misturadas com misericórdia, para que muitos que aceitassem pudessem ser salvos, né? E a gente vê muitas coisas que acontecem nos nossos dias de hoje, também a gente precisa parar para prestar atenção. Será que Deus não está me dando um alerta que é momento de eu sair disso aqui, ir para outra coisa e ir para os caminhos dele? Sim. Então, muitas coisas acontecem misturado com misericórdia. Vai chegar um momento que não vai ter misericórdia. Por quê? Jesus vai falar, está consumado. Né? Aquele que praticou o mal vai continuar na prática do mal. E esses vão morrer na prática do mal. Mas não foram porque eles não foram alertados. Né? Mas porque eles não quiseram tomar. Só para te provocar um pouco mais, Rosivaldo. Sim. E a cruz, né? Porque a gente entender essa questão da ira de Deus, a gente
quando a gente entende essa questão, fica mais fácil da gente olhar para a questão do juízo e para a questão da cruz. Como é que a gente... E para a esperança, né? De salvação, né? Porque tem tudo a ver uma coisa com a outra, ou não? Sim, tem tudo a ver. Quando a gente citou aqui, acabamos de falar aqui sobre o Egito, essa ira e as pragas do Egito, quando a gente olha um resultado para a saída do povo ali, quando os primogênitos do Egito estavam morrendo, porque eles não aceitaram, o cordeiro morreu, no lugar daqueles que aceitaram. Né? Então, a cruz, Cristo ele se tornou pecado por nós para que nós pudéssemos ser salvos. Então, olha a oportunidade de misericórdia que Deus tem nos dado. Sim. Quem que merecia morrer? Nós. Né? E o pecado faz essa separação entre nós e Deus, mas Cristo nos juntou nessa misericórdia que ele teve por nós. Deus, ele está irado contra o pecado, ele vai acabar com o pecado, porque o pecado não vai reinar para sempre. Sim. Vai acabar com o pecado, mas nós não precisamos ser destruídos junto com o pecado. Sim. Nós precisamos tomar decisões hoje ao lado de Jesus. Né? E essas decisões não precisa ser uma decisão cega, porque a palavra de Deus ela nos traz isso de forma bem clara, né? O amor que Deus ele teve na cruz por nós. Sim. Ele entrega Jesus para morrer por nós, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que maravilhoso isso, né? Sim. Olha só, é só um comentário. Então veja, a gente viu aqui que Deus, ele não ira contra pessoa nenhuma, ele se ira contra o pecado. Rosivaldo comentou que o pecado, que a ira de Deus, mesmo contra o pecado, ela vem sempre acompanhada de misericórdia. Sempre acompanhada de misericórdia na Bíblia. Mas tem um terceiro ponto da ira de Deus. Porque Deus ele é justo. A Bíblia diz que ele é reto juiz. Agora, inclusive o Novo Testamento diz: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão satisfeitos. Então veja, isso é algo natural no ser humano, esse senso por justiça, esse senso pelo correto. Pensa só, se o Deus que a Bíblia apresenta como reto juiz, vê-se um camarada matando o outro a sangue frio, que não se arrepende, continua na prática daquilo ali, permitisse que essa pessoa entrasse no céu sem se arrepender, simplesmente porque ele é misericordioso. O que eu faço com aquele texto bíblico que aqueles que têm sede de justiça serão satisfeitos? Né? Então, quando aquele texto fala que tem sede de justiça, Deus está mencionando também esses casos onde nós somos injustiçados aqui na Terra. Né? Onde muitas nós temos governadores, políticos, pessoas que muitas vezes nos roubam, nos passam para trás. Essas pessoas que não se arrependerem, dado aos atos de misericórdia de Deus, que são manifestos de diversas formas, se elas não fizerem uso desses atos misericordiosos para se arrependerem, essas pessoas elas vão sofrer a ira de Deus. Por que vão sofrer a ira de Deus? Porque faz parte do caráter justo de Deus. Sabe, eu sou um Deus de justiça, eu não posso ser conivente com o erro, com o pecado. Né? Perfeito. A justiça, Deus, de qualquer forma, Deus vai fazer justiça. Sim. Assim como ele fez na cruz, para aqueles que aceitam, ele vai também. Aqueles que não aceitam, vai pagar o preço que Cristo pagou. Né? Exatamente. Vai pagar o preço que Cristo pagou, porque eles não aceitaram. Sim. Se aceita, Jesus já pagou. Mas se não aceita, se eu não aceito Jesus, eu vou pagar o preço. Por causa do meu pecado. Sim. Né? E Jesus, Deus já fez essa justiça. Sim. Por nós. Sim. A gente não precisa morrer. Né? A gente não precisa morrer. A gente tem toda essa oportunidade hoje de ser salvo. Quando a gente olha, o pastor fez um comentário legal aqui, falando que as pessoas que não aceitam, ele matou e não quis sair daquilo ali e não aceita, né? Dentro do texto bíblico, que aqueles que amam a justiça, eles serão satisfeitos, a gente olha que lá na frente, mesmo, eu fico imaginando Paulo, né? O apóstolo Paulo, Estevão depois se encontra com ele ali, tomando aquele susto e fala assim,
Está aqui. O que está fazendo aqui? Não é verdade? São as surpresas que a gente terá no céu, né? Que momento maravilhoso é o juízo que nós vamos ter de observar, né, nos livros quem foi Paulo. Quando esteve a olhar, que fala assim, louvado seja Deus, né? Olha a conversão desse homem. Pois é. Né? E ele vai ficar feliz, Com certeza. pelo que aconteceu, né? Vai estar satisfeito, né? A justiça está satisfeita porque ele olha para Cristo, Cristo pagou o preço que ele fez, olha a vida dele. Sim, Né? sim. Então pagou o preço. Então Deus ele é justo de todas as formas. Né? Sim. Cristo pagou o preço por nós, que éramos pecadores e merecíamos morrer, morreu no nosso lugar, e aqueles que não aceitaram vão pagar o preço pelo que eles fizeram. Muito bem. Bem, amigos, vocês estão percebendo aqui, né, que o tema da semana é profundo, né? Os nossos comentaristas aqui estão aqui com comentários profundos e a gente vai adquirindo conhecimento da palavra de Deus, né? Esse é o objetivo do encontro com a palavra, que, como eu disse para vocês, hoje gravado, então não estou conseguindo interagir com vocês ao vivo agora, nesse momento, mas não deixe de comentar também, tá bom? Depois a gente vai entrar e vai conversar com você aí também. Partindo para o nosso final aqui já do programa, a quinta-feira a lição é apegue-se a Deus. E ao final da vida, Josué, ele não convoca Israel apenas para evitar ídolos, mas para se apegar ao Senhor. E é interessante que é o mesmo verbo que se usa, né, se apegar-se, é o mesmo verbo que se usa para descrever o vínculo de um casamento ou a lealdade, por exemplo, que tiveram Ruth e Noemi. Ou seja, a proteção de Israel não estava nos limites da lei, mas na força do relacionamento. Irmão Rosivaldo, como é que essa ênfase do se apegar ao Senhor muda a maneira de nós enxergarmos a fidelidade, não como uma questão de regras apenas, mas como um vínculo, como relacionamento vivo com o Senhor? O exemplo de Ruth e Noemi, ele é um exemplo muito legal aqui, né, para a gente mostrar. Porque Ruth, ela amou Noemi, né? Sim. A sogra dela. Né? Muitas pessoas falam mal de sogra, mas a gente vê um relacionamento aqui, né? Eu amava a minha sogra, com certeza. Não, eu amo a minha sogra também, né? A gente vê um relacionamento aqui muito legal, né? O relacionamento de Ruth com Noemi. A ponto dela dizer, né? O meu povo o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, né? Então, ela pôde, através do testemunho de Noemi, amar a Deus. O apegar-se aqui é amor a Deus, né? A gente só pode ser leal a alguém se a gente verdadeiramente a gente ama. Sim. Né? Não dá para ser leal para de quem a gente não gosta. Né? Então, a gente só aprende a ser leal por quem a gente ama. Ruth aprendeu a ser leal a Deus, por quê? Porque ela teve um bom testemunho de Noemi, conheceu a Deus e passou a amar a Deus por isso. Viu que é completamente diferente o mundo com Deus e o mundo que ela vivia, da pátria dela sem Deus. Sim. Eu falei assim, como que eu vou voltar para lá, se eu já conheci esse Deus? Né? Como que eu posso abandonar esse Deus? Então, estava enraizado já ali no DNA dela, o amor a Deus. Então, o que nós precisamos? A gente precisa desenvolver esse amor a Deus. E não existe uma fórmula de desenvolver amor a Deus sem relacionamento. Nós precisamos nos relacionar com Jesus todos os dias. Sim. E quando a gente começa, Ellen White, ela fala assim, ó, que nós precisamos todos os dias meditar na vida de Jesus, principalmente nas cenas finais. Principalmente nas cenas finais. A morte e a ressurreição de Jesus. Né? Então, quando a gente começar a meditar nesses pontos, a gente começa a ver uma transformação dentro de nós. Né? Aí a gente vai falar assim, ó, quem eu era eu já não sou mais, né? Sim. Por quê? Porque Cristo fez uma diferença.
a gente passa a entender o que é amor e vai cumprir isso na prática, né? Sim. Porque o povo de Israel tinha que fazer o que aqui? Apegar-se a Deus. E era isso que Josué queria embutir na mente deles. Falei, gente, vocês precisam ser fiéis a Deus. Vocês precisam entender que vocês têm que testemunhar de Deus. Mas para vocês testemunharem de Deus, você tem que ter relacionamento com Deus. Como que você vai testemunhar de alguém que vocês não conhecem? Sim. Né? Então, eles precisavam desse ponto, né, de testemunhar de Deus. Quando a gente olha o livro ali de Juízes que começa, a gente fica triste já com o comecinho do livro de Juízes. Eles não entenderam nada. Né? Eles não entenderam que eles tinham que ter relacionamento com Deus. E nós precisamos, nos nossos dias de hoje, ter relacionamento com Deus. Se a gente olhar para o santuário, ver ali os momentos finais do santuário, o momento em que o santuário ia ser purificado, é o momento que nós estamos vivendo. Então, hoje não é momento mais da gente brincar. É momento sério hoje. Nós estamos vivendo num momento solene, em que a nossa vida ela precisa ser transformada. Sim. A gente precisa se apegar com Deus. Lealdade. Exatamente. Quer comentar, irmão? Uma coisa rápida aqui, ó. Sempre quando a gente olha assim, Deus proíbe, Deus manda, Deus ordena, isso soa de forma desconfortável, né? Sim. Como se Deus fosse um tirano, não é? Exatamente. Era sobre isso que eu ia perguntar. Então pode perguntar. Não, pode seguir. É isso, você entrou no ponto exato. Porque assim, Deus, 10 mandamentos. Nossa, Deus está me mandando, então, fazer isso? Sim, Deus está mandando você fazer isso. Só que assim, mandar, ordenar não é obrigar. Uhum. Por mais que a expressão seja forte, eu ordeno, mas ainda assim não é eu te obrigo. Eu ordeno que você faça isso. Por quê? Deus, ele se recusa a entrar em um relacionamento com quem não quer compromisso. Deus, ele se recusa, ele não entra. Uma vez, uma pessoa que estava tendo um problema conjugal, ela... Bom, tem que tomar muito cuidado com a forma como vou expressar isso aqui, tá? O propósito de Deus para o casamento é a união eterna. Isso é o propósito. Porém, há alguns casos em que a união se torna insustentável. Mas poderíamos citar aqui diversos exemplos. Mas nessa conversa, ela falou uma coisa que me chamou a atenção dela. Pastor, eu sempre fui de igreja. Eu sempre lutei. Eu gosto das coisas de Deus, pastor. Eu gosto de ir à igreja. Eu não tomo bebida alcoólica, não como carnes imundas, não gosto de frequentar bares, baladas, tal. Então, pastor, eu me recuso a viver com uma pessoa que não quer seguir os mesmos princípios que eu. Eu me recuso. E Deus também se recusa. Ah, pastor, ele é um pecador, mas olha, lê a Bíblia. Lê a Bíblia para você ver. Quando o povo de Israel estava em idolatria, Deus falava, vocês vão continuar ou eu abandono vocês? Não, vocês vão continuar ou eu abandono vocês? Tá bom, então eu abandono vocês. E abandonava. Sim. E abandonava. Até o povo falar, clamar, porque esse é o livro de Juízes. O povo era abandonado por Deus. Mas quando o povo clamava, Deus retornava. Então, a salvação ela é condicional, sim. Não é a salvação pela graça, significa que todos vão ser salvos, não. Ela é condicional ao quê? Ao nosso compromisso de fé e fidelidade para com ele. Agora, por que ele manda? Por que ele quer exclusividade? Por que ele se recusa a entrar num relacionamento de pessoas que não são fiéis a ele? Porque, veja, amigos, Deus ele sabe o que vai te fazer feliz. No final das contas, tudo, Amarildo, culmina na nossa felicidade. Só que o problema é que muitas vezes a gente interpreta essas palavras como sendo dura demais, porque a gente ora a Deus apenas, Rosivaldo, como um tirano. Então o problema não está em Deus, o problema está no meu ponto de vista, na forma como eu olho para ele. Eu posso olhar aqui para o Amarildo, o filho, por exemplo, do Amarildo pode olhar para ele e falar que o Amarildo é chato porque não deixa ele fazer, porque não deixa dormir na casa dos amigos, porque não deixa fumar, porque não deixa beber, porque meu pai é chato. Mas daí, quantos de nós, quando a gente cresce e a gente desenvolve maturidade, a gente fala, poxa vida, sorte que meu pai não me deixou fazer isso, não me deixou fazer aquilo. Porque a gente entende que o amor também é manifesto através da ira, através do não pode, através dos limites. O amor, ele se manifesta através dos limites. E a última coisa
Filhos que não são repreendidos não se sentem amados. Sim. Filhos que não são repreendidos não se sentem amados. De novo, porque precisam de limites. Precisa. Precisam de limites. Eles não sabem, não têm essa percepção, mas precisam. Nós precisamos de limites, né? A Bíblia é o nosso limite, são os nossos limites, né? A gente precisa ter esse conhecimento e às vezes demora para cair a ficha, demora para a gente perceber esse entendimento. E o inimigo de Deus, ele quer justamente isso, ele quer nos confundir, ele quer nos mostrar Deus como um Deus tirano, ele quer nos mostrar Deus como um Deus violento, ele quer... esse é o papel, ele usa todos os artifícios que ele pode para fazer com que nós vejamos a Deus desta maneira, quando na verdade não é nada disso. Amarildo, ele usa também Deus, ele quer mostrar para as pessoas a Deus também como o oposto, completamente o oposto disso. Sim. Não, Deus é um Deus de amor, também, ele é misericordioso, também. Ele não vai fazer nada, mesmo que você faça as coisas erradas, não, tá tudo certo, Deus vai te salvar assim mesmo. Sim. Né? O engano também do outro lado, Exato. os dois extremos Exato. aqui, né? A gente Exatamente. enxerga isso. Exatamente. Amados, terminamos a lição, o programa 12, né, desse trimestre, dessa temporada. Uma lição, como eu disse, muito profunda, muito, assim como foi a da semana passada também, né? E eu imagino que você que ficou com a gente aqui até agora deve ter gostado tanto quanto eu, e eu fiquei muito feliz porque a gente aprendeu bastante hoje, hein? Aprendemos muito e glória a Deus por isso. E eu quero agradecer profundamente ao meu irmão Rosivaldo por ter mais uma vez aceito esse convite. Como eu previa lá no começo, realmente foi muito bom. Muito obrigado, irmão Rosivaldo. Pastor Bruno, muito obrigado também pela sua contribuição, foi maravilhosa. E a gente quer desejar aqui, já que estamos aí às portas do Natal e do Ano Novo, né? Eu quero desejar aqui ao irmão Rosivaldo, que vai assumir o ancianato ali na igreja de Brás Cubas em 2026, né? E ao pastor Bruno, que vai assumir um novo distrito, distrito ali de Gardenia Azul. Que todas as bênçãos do Senhor para o trabalho de vocês, para o ministério de vocês, para a missão de vocês, que Deus os use, continue usando, continue abençoando a vocês e as suas famílias. E eu estou encerrando aqui a minha participação, eles ainda vão continuar mais um pouquinho. Eu quero também desejar a você um Feliz Natal, meu e de toda a equipe do programa Encontro com a Palavra, do nosso produtor Sidney e do nosso especialista aqui, ele que faz com que a gente possa estar falando aqui, aparecendo com qualidade para você, o Juliano. O nosso Feliz Natal para você, que Deus abençoe a você, a sua família. E a gente ainda vai voltar semana que vem, né? Antes do final do ano, a gente ainda volta. Mas a gente agradece a sua participação, por ter estado conosco ao longo desse ano, esse primeiro ano, né, do Encontro com a Palavra, que tem sido uma bênção por sua causa e porque o Senhor tem nos conduzido até aqui. Nosso muito obrigado a você. Eu vou passar a palavra para o Rosivaldo, para que ele se despeça, e em seguida para o pastor Bruno também, e peço ao pastor Bruno que faça a oração final. E no amém do pastor Bruno a gente encerra esse programa de hoje, tá bem? Rosivaldo. Eu quero mais uma vez aqui agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, agradecer essa participação maravilhosa do pastor Bruno, toda a equipe, dizer que a gente pode sim se apegar ao Senhor, né, confiar nele e ter certeza que o mais Ele vai fazer por nós. Né? A gente não precisa estar preocupado com este mundo, não. Né? Porque Deus, Ele nos prometeu que o pão e a água não ia faltar.
Sim. Né? E quando Jesus voltar, pode ter certeza que o mundo vai ser maravilhoso. Né? Amém. Não vai ser igual está aqui. Amém. Que Deus abençoe a todos, né? E que vocês aí tenham um 2026 maravilhoso, né? Trabalhe bastante para Deus, para Jesus voltar logo. Amém. Pastor Bruno. Sabe que eu fui saber esses dias, lendo a Bíblia, que eu achava que todas as pessoas que haviam saído do Egito haviam perecido. Além, só Josué e Caleb haviam permanecido, mas não. Não, porque só pereceu no deserto as pessoas de 21 anos para cima, 20 anos para cima, se eu não me engano. É só esses, né, que pereceram no Egito. Mas aqueles que saíram lá do Egito com 2, 3 aninhos, pode ser que eles tenham entrado dali também, dependendo do comportamento deles. Né? Então, nós talvez tenhamos aí um bom grupo de pessoas que saíram do Egito e entraram na terra de Canaã. Por que eu estou falando isso nas minhas palavras de encerramento? Caminhar por esse mundo de pecado é muito difícil. Muito difícil. Tem hora que a gente quer carro, mas meu carro quebrou de novo. Quem me conhece sabe a história que eu tenho com os meus carros aí. Meu carro quebrou de novo. Mas isso é um problema simples, né? Perto de amigos que descobriram aí que o filho com 13 anos de idade com câncer. Imagine só, um menininho, 13 anos de idade com câncer. Tudo. E Deus, ele não pede que assim, que a gente fique lutando contra o pecado, né? Deus ele pede assim, apegue-se a mim, e eu vou lutar por você. E assim foi a vida de Israel no Egito. Foi difícil, não tem como você permanecer, vir de uma guerra ileso, você vai vir com algum corte, com alguma coisa, mas eu acredito que quando eles entrarem em Canaã, comeram daqueles frutos, eles pensaram, poxa vida, valeu a pena. Então, independente de qual sua luta, amigos, olha, estamos vivendo num mundo de pecado, a guerra ela é intensa, vamos ser feridos em algum momento. Esse negócio de que Deus é bom e vai fazer da sua vida um mar de rosa, aí não existe. Isso não existe. O próprio Jesus falou, né? Aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e me siga. Então a vida é de desafios, mas no final, a Canaã, da mesma forma que eles entraram em Canaã no ano passado, nós entraremos na Canaã celestial, e naquele momento nós vamos pensar o seguinte: valeu a pena. Amém. Nos apegarmos ao Senhor. Amém. Obrigado mais uma vez ao Amarildo, ao Rosivaldo aqui com essa participação com a gente, né? Ao Sidney, que me fez o convite também, e ao Juliano, obrigado também aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar, amigos? Vamos. Fechem os seus olhos onde você está aí, os telespectadores também, para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado pela lição que nós tivemos. Que o Senhor nos ajude a desenvolvermos a nossa fé no Senhor, crendo que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente, o mesmo Deus que guiou aquele povo através do deserto e os fez entrar em Canaã, conquistar aquele território, é o mesmo Deus que está conosco hoje, que nos ajuda a conquistarmos, ó Deus, e a vencermos as batalhas desta vida, deste mundo de pecado, e ao que muito em breve retornará, para nos fazer entrar na Canaã celestial. Amém. Que nós não possamos perder a Canaã de vista, que nós não fiquemos pelo caminho como muitos daqueles que saíram do Egito ficaram. Amém. Que nós possamos batalhar, mas não morrer na praia. Que a gente possa entrar. Esteja com cada um de nós, com os diretores desse programa tão maravilhoso aqui, e que esse programa tenha muita continuidade e alcance muitas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.